Vamos começar a nossa aula da Escola da Palavra. Pai do Senhor a todos, sejam todos abençoados, todos bem-vindos nesse momento que nós nos propomos a falar um pouco sobre a Palavra de Deus. Havia um combinado de nós falarmos nesse mês de dezembro, agora de 2020, continuarmos falando sobre ética, mas como nós entramos no mês de Natal, nascimento de Cristo, nosso pastor solicitou que mudássemos o tema e nós concordamos com ele, como sempre, e passamos para o tema natalino. Nós vamos ter aula agora nesse primeiro domingo, que é agora que nós nos falamos, e no próximo domingo será com o nosso irmão Marcelo. Hoje nós vamos tratar de Natal, festas e simbologias, que é uma matéria que a gente tem que conhecer, né? Não é nada espirituoso para a gente trabalhar, mas é uma coisa que a gente, como cristão, deve saber onde é que está pisando, o que está falando. E no domingo que vem, nosso irmão Marcelo vai nos trazer uma palavra sobre o Natal, já a parte espiritual, a parte interessante, a parte bíblica, né, fundamentada para nós. E com isso nós vamos ter esses dois focos falando de Natal e podemos ter esse fechamento nessa Escola da Palavra desse ano com esse tema. Quero convidar a todos a estarmos orando e pretendo, nesses momentos que nós estivemos aqui, essa matéria não se esgota. Eu comentei ainda agora com a Carminha, Natal cada vez vão botando mais símbolos, trazendo mais coisas para o Natal. Nós vamos ver algumas situações e tratar alguma coisa sobre a história desses símbolos, né, dessas festas, porque se a gente não conhece a história, a gente tende a cometer erros que já foram cometidos por outros. Então, a princípio, vamos iniciar conhecendo o erro dos outros ou conhecendo o acerto dos outros, para que nós possamos melhorar o nosso tratar. Correto? Peço que você incline a sua cabeça na presença de Deus. Chegamos, Pai, na Tua presença, agradecidos por este momento. Peço a Tua direção e a Tua bênção para a palavra que for ministrada e para aqueles que a ouvirem. Que, Senhor Deus, aquilo que for falado seja escutado, que não haja uma mudança no entendimento e que não haja dispersão no entendimento, mas que possamos conhecer aquilo que vem de Ti, aquilo que não vem de Ti, para fazermos a escolha correta pelo Cristo que nasceu por nós. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Nós vamos falar então sobre Natal, festas e símbolos. E eu aproveitei esta imagem do Papai Noel na cruz, né, porque muita gente está fazendo exatamente isso, está mudando o Cristo da cruz. Nós vamos falar de nascimento, mas o importante do nascer de Cristo é que um dia Ele morreu por nós. E o Cristo nosso na cruz não é o papai chamado Papai Noel, ok? Vamos aqui. Mudou? Não mudou. O que eu fiz aqui? Aqui baixo para cá, aqui baixo para cá. Isso, agora mudou. O que significa realmente o Natal? Jesus nasceu no 25 de dezembro. Os cristãos primitivos celebravam o Natal, e se celebravam, eles comemoravam no 25 de dezembro ou comemoravam em outro dia. Você conhece a origem dos símbolos de Natal? Está faltando uma interrogação aí, mas você entende que isso é uma pergunta. O significado do Natal. Vamos ver aqui. Opa, aqui. Isso. Natal significa nascimento. A festa de Natal não se inclui entre as festas bíblicas. Se você for lá na Bíblia procurar festa, você não vai encontrar festa de Natal, você vai encontrar diversas festas. Dia do Perdão, ou Yom Kippur, né? Está lá em Levítico 23, 27, 33, a festa dos tabernáculos, né? Sucote, Levíticos 23, 34, 43, a festa da Páscoa, né? O Pessah, Êxodo, capítulo 12,
Pentecostes, Levíticos 23, do 15 ao 21, festa do Purim, baseada no livro de Esther, e festa da dedicação, que é o Hanukkah, que está comentado lá em João 10, 22 ao 30. Ainda não me entenda por herético, tá? Só estou relacionando aqui as festas, mas na frente a gente vai falar alguma coisa sobre elas, ok? Vamos seguir. O significado do Natal, você viu aí os minionzinhos, né, falando sobre a figurinha deles, né, o que significa o Natal, e vamos tratar do significado do Natal. A origem da comemoração do Natal se deu historicamente a partir do século IV, quando na Igreja Católica Romana instituiu-se essa comemoração, daí se expandiu para o protestantismo e foi para o resto do mundo. A data do nascimento de Jesus, que é comemorado, que é a razão desse Natal, se nós formos analisar biblicamente, nós não vamos encontrar o dia e o mês que Jesus nasceu. Tá? Não precisa ser muito profundo em teologia para saber isso. Não precisa ter lido a Bíblia mais do que 300 vezes para saber isso. Né? O pessoal faz uma leitura bíblica, já encontra que não se especifica a data do nascimento de Cristo na Bíblia. Né? Então, pela Bíblia, não se especifica a data, nem o mês. Né? Nem o mês. Lucas 2,8 vai dizer assim: ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam os seus rebanhos durante a vigília da noite. Olha só, dezembro é inverno naquela região, frio, chuva. Os pastores não guardavam ovelhas ao relento, não passavam a noite com as ovelhas no frio, não estavam lá para matar as ovelhas. Então dezembro é inverno naquela região, chove, neva na Palestina. Assim os pastores não permaneciam ao ar livre nos campos durante a vigília da noite. As primeiras chuvas chegavam lá pelos meses de outubro e novembro, durante o inverno. Os pastores recolhem e guardam as ovelhas no aprisco. Só vão permanecer no ar livre, na época de calor, durante o verão, que vai aproximadamente do dia 21 de junho ao dia 22/9, né, de junho a setembro naquela região. Então não vão encontrar especificamente dezembro como data de nascimento de Jesus, ok? Isso é um ponto. Não nasceu em dezembro, beleza? Mas a gente não comemora o Natal em dezembro? Comemora. Vamos continuar conversando sobre isso. Tem outras teorias que vão falar sobre o nascimento do Cristo, né? do nosso Jesus. Diz que 25 de março seria uma data para o nascimento de Jesus. Tem gente que acredita nisso. Mas tem gente também que diz que essa data é mais provável que tenha sido a anunciação, onde o anjo chega para Maria e anuncia o nascimento do Cristo. 25 de março, 9 meses depois, você teria 25 de dezembro, quando seria o nascimento do Cristo. Então você confirmaria dezembro e confirmaria março. Também não há uma confirmação para isso, porque já vimos que dezembro provavelmente não foi a data. 6 de janeiro seria a data do nascimento, também é considerado por pessoas como data de nascimento, mas entende-se que essa data seria mais provável que fosse o batismo de Cristo e não o nascimento. Então, foi 25 de dezembro, foi 6 de janeiro, foi 25 de março? Não há base bíblica para se falar sobre essa data. Cristo não deixou fixada essa data. Eu quero que isso fique bem claro. O dia do nascimento do Cristo não é na Bíblia relatado como um dia específico do ano. É relatado sim que Cristo nasceu. Isso é que é importante para nós. Vamos para frente. A origem desse dia 25 de dezembro. Da onde veio essa ideia? Deixa eu passar essa carinha para o lado de cá, para vocês ficarem olhando a cara do Constantino aí.
Dia 25 de dezembro teria sido retirada de uma comemoração pagã relacionada ao solstício de inverno, época em que o Sol mais se afasta do Equador, parece deter-se alguns dias e volta a aproximar-se lá para o dia 17 a 21 de dezembro. O que acontece nesse solstício? O Sol se afasta do Equador, os dias ficam menores. Aí eles vão chamar isso de solstício de inverno, porque os dias menores, menos sol, mais frio. Do dia 17 ao dia 25, quando o Sol torna a se aproximar da Terra, os dias começam a ficar mais longos e o calor aumenta. Aí se dava a festa da Saturnália, lá em Roma, onde era um tipo de carnaval. Havia aquela festa com todas as situações que você imagina num carnaval. Aqui era celebrado naquela tal da festa da Saturnália. Mas vamos lá que a gente vai falar, acho que na próxima tela a gente vai falar sobre a Saturnália. Baseado nisso, toda civilização que estudava os astros adotava adoração ao Sol ou ao seu Deus mais ilustre. Por quê? Nós estamos trabalhando uma situação de culturas que viviam da agricultura. E quando o Sol retorna, o Sol começa a motivar o crescimento e a bênção sobre a agricultura. O frio fazia a tendência a que você perdesse a agricultura, perdesse animais. Então, quando vem o Sol, o animal reproduz, a plantação reproduz, as pessoas reproduzem, a vida acontece. A saúde, entrada de sol, troca de ar, né? A saúde e prosperidade. Lá em Roma, existia a celebração do nascimento do Sol Invicto, né? Celebrando o novo Sol. As festividades pagãs eram muito populares e foram sincretizadas ao cristianismo pelo imperador Flávio Valério Aurélio Constantino, mais conhecido como Constantino I, primeiro imperador da liberdade ao cristianismo no Império Romano. Pois depois de sua conversão ao cristianismo, a população não queria abandonar os costumes que possuíam. Então o que eles fizeram? Fizeram o que chama de sincretismo. O que é o tal do sincretismo? Aqui, cutucou, foi? Foi. Agora pode voltar para cá. Beleza, não vai e volta. Tá. Então, aí fizeram o quê? Pegaram o nosso Cristo e chamaram ele de Deus Sol. E colocaram lá na comemoração deles do Deus Sol. Né? A gente vai observar isso acontecendo também na nossa história aqui no Brasil. Por exemplo, na Bahia. Né? Você vai pegar os santos da Bahia e você vai pegar os santos católicos. Né? Olha lá, vamos ler ali. Secretismo na história, como na Bahia, cada santo católico possui um similar nos cultos africanos. Da mesma forma, os deuses romanos se sincretizaram com os santos católicos, ficaram percebidas várias semelhanças. Um exemplo, Mercúrio e Santo Antônio. A figura é semelhante também no culto prestado a ambos, né? Há atribuições e funções de cada deus, cada santo é similar. Um é responsável pela cabeça, o outro pela mão, o outro pelo parto e por aí vai. Como tem isso na Igreja Católica, também tem isso nas culturas romanas, nas culturas nórdicas, nas culturas diversas. Então havia um sincretismo. Para quê? Para que a pessoa não parasse de celebrar aquilo que ela estava acostumada a celebrar. Por quê? Porque uma liderança resolveu mudar. Constantino resolveu deixar de ser pagão, resolveu ser cristão. Aí porque o rei resolveu mudar, toda a população tem que mudar. A população não queria mudar, então eles fizeram o quê? Nós vamos adorar o Jesus que o Constantino está adorando. Beleza, entendeu? O rei ficou feliz? Ficou feliz. Mas a ideia é que quando eles adoravam aquele Jesus, eles não estavam adorando Jesus, estavam adorando o Deus Sol deles. Né? Era uma comparação, botavam aquela imagem, aquela situação de adoração, mas eles subentendiam a adoração a outro ser, a outra entidade, a outra pessoa, a outro Deus. Já outros creem justamente o contrário. E aí que começa a embalanar tudo, né? Creem que no 25 de dezembro era comemorado pela Igreja Cristã o nascimento de Jesus.
E o imperador romano, um deles lá, sei lá qual, para enfraquecer a fé cristã, colocou nessa festa do cristianismo a festa do Sol Invicto, né, para enfraquecer a data. A gente já viu que provavelmente não foi isso, mas tem gente que acredita nisso. Parabéns, né? Como a gente disse no início, nós estamos falando de símbolos, nós estamos falando de datas, nós estamos falando de Natal, não estamos falando Bíblia. Estamos falando de simbologias, de coisas que acontecem e permeiam essa festa, o que a gente vai fazer, qual é a origem disso, né? Então, quando vai falar aqui, um acredita nisso, o outro acredita nisso. No domingo que vem, hoje no final, na conclusão, eu vou falar alguma coisa, mas no domingo que vem, o irmão Marcelo vai trazer uma palavra que vai falar para você, nós cremos nisso, beleza? Mas vamos ler aqui muitas dessas coisas que nós não cremos, não vamos crer, mas a gente tem que conhecer. Vamos continuar. Eu estava nesse aqui, o Pinheiro e Presentes. Né? Terminei aqui? Terminei. Pinheiro e Presentes. De acordo com a história, aí, a primeira árvore de Natal surgiu do norte da Europa, lá no século XVI. Mas só se tornou tradição a partir do 17, no século seguinte, né, com o Martim Lutero na Alemanha. Depois disso, foi no 19 que se tornou um símbolo natalino e se espalhou pelo mundo. Então você observa que não foi Cristo que introduziu, não foram os apóstolos que introduziram, não foi introduzido no Éden. São símbolos. Tem os seus significados? Tem os seus significados. Inclusive significados espirituais? Inclusive significados espirituais. O que eu estou dizendo para você aqui? Não tem base bíblica? Não tem base bíblica para você ter isso. Ok? Espalhou pelo mundo. Antes da cristianização do Natal, as árvores já costumavam ser enfeitadas com outros propósitos. Comemorar a chegada do inverno, né? Vai chegar o inverno, neve, fica bonito, a árvore toda branquinha e tal, o pessoal enfeitava lá com fitas, com o que quisesse enfeitar, o que pudesse, o que tivesse, né? Até existe sobre as bolas que se colocam para enfeitar a árvore de Natal, conta a história que antigamente se enfeitava principalmente os pinheiros. Por que os pinheiros? Porque quando chega na época do frio, os pinheiros são praticamente a única árvore que mantém as folhas verdes. As outras perdem as folhas. Então, como aquele símbolo de sobrevivência naquela época de dificuldade, eles celebravam com o pinheiro e enfeitavam as folhas dos pinheiros com frutas. Quando chegava na época da festividade lá que eles faziam, as crianças, as pessoas comiam as frutas. Mas por que isso virou bola? Porque chegou uma época lá que não havia fruta, um local, um momento em que não havia fruta. Então um artesão fez as bolas de vidro para que surtisse o efeito do enfeite. É claro que as pessoas não comiam, né? Surtiu o efeito do enfeite. Com esse enfeite, passou a ser adotado, porque deixou-se de usar frutas, passou-se a adotar as bolas de vidro. Hoje em dia se usam bolas de plástico também, por questão de custo e questão de segurança, né? Para não cortar ninguém caso a bola quebre. A árvore, por tradição, é um pinheiro, né? Isso eu falei, porque não é hora de me ligar não, filho. Porque o pinheiro é a única árvore que consegue manter suas folhas mesmo no frio. Assim simboliza vida e esperança. São as explicações que vão chegando, né, para a gente entender essa situação. Continuando falando de pinheiro presente. Outras pessoas creem na origem da árvore de Natal, que ela vem da antiga Babilônia. Isso é uma história bem interessante também. Babilônia, lá do Nimrod ou Nimrod, né, dependendo da pronúncia, da tradução. Personagem descrito na Bíblia como o primeiro poderoso na terra. Gênesis 10, 8.
e lá em 1 Coríntios 1:10. Quando você vai lendo Gênesis 10, que vai falando ali da genealogia de Noé, é interessante que Noé tem o cão, e o cão vem a ser, se não me engano, avô do Nimrod. E aí vai falando da genealogia, e você vê ali que vão sair os cananeus, no outro vão sair os filisteus, no outro vão sair os inimigos e os amigos, sai tudo da mesma linhagem. Claro, só se fundou tudo lá, se reiniciou tudo em Noé, vai ser uma mesma origem, né? Mas você vê que é tudo briga de parente, né? Tudo eles acabam que são parentes lá no início, lá nos primórdios, e a gente vive hoje briga de parente, morreu muita gente por causa disso. Vamos lá. Nimrod, né? Filho de Cush, que era filho de Cã, que era filho de Noé. Nimrod não tinha escrúpulos, tanto que escolheu sua mãe para casar com ela. E quando ele morre, a mãe dele, a Semiramis, ela acreditava que era mãe de um deus, né? Por causa das posses e da estrutura que Nimrod construiu. Se você vai ler lá o capítulo 10 do Gênesis, você vai ver que ele criou várias cidades, né? Ele era um cara, inclusive Babel, Torre de Babel, ele vem aí dessa construção também, tem o pé dele lá, né? Que Babel, vai mais para frente, viram os babilônicos e tal, e segue essa linha, é outra conversa, é outro estudo, mas é tudo nesse bolo aí. Aí ela acredita que ela é mãe de um deus, que o deus morreu. Aí conta uma historinha, que quando chegava nessa época do solstício, ela levava uns presentes ao túmulo do filho, e lá ela fazia aquelas oferendas ao filho, e no dia seguinte havia uma árvore que havia crescido lá próximo do túmulo, seria um pinheiro, e essa árvore seria o próprio Nimrod reencarnado numa árvore. É uma coisa assim muito interessante, sabe? Muito doido. Mas vale a pena dar uma lida. Mas lembre-se sempre, o nosso manual de fé se chama Bíblia. Pode ler o que quiser, mas a Bíblia é o nosso manual de fé. Mas vamos lá. Nimrod não tinha escrúpulos, escolheu sua mãe para casar. Após a morte, a mãe Semiramis acreditava que era mãe de um deus. E depois que ele morre, ela se coloca como deusa e ela começa a ter vários, vamos chamar de companheiros, vários homens, até que ela engravida e tem um segundo filho, que é o Tamuz. Esse Tamuz é o Messias pagão. Ele dizia ser a reencarnação no caso, irmão, cunhado, do outro, né? Que era o Nimrod, que tinha morrido. E ele era a reencarnação do tal do Nimrod. Estava aí fundada a base do Espiritismo, com a tradição da reencarnação, né? Que é a segunda referência, desde lá da referência que a serpente faz no Éden, que também é usada pela situação do pessoal que prega a reencarnação, né, que está lá em Gênesis 3:4. E tem marcado a totalidade das religiões que insistem nessa situação da reencarnação. Nós sabemos que a Bíblia nos diz que ao homem está reservado morrer uma só vez, seguindo-se a isso o juízo, onde acaba com essa situação de reencarnação. A árvore representaria o próprio Nimrod revivido, e após sua mãe, esposa, lhe oferecer presente em um determinado período, seu espírito se apossava da árvore, que revivia frondosa no dia seguinte. Uau! E vamos nós. Continuando falando sobre o pinheiro e os presentes. Existem muitas culturas e cultos, em muitas culturas, culto às árvores, animais também. Entre os druidas, carvalho era sagrado, nos egípcios as palmeiras, em Roma era o abeto, que era decorado com cereja durante a Saturnália. Vamos falar da Saturnália. Inclusive o Santo Daime, que hoje é utilizado em seitas latinas aí, que deixa o povo muito doido, né? Era cultuado também naquela época. A Saturnália, um festival na antiga Roma, em honra ao deus Saturno, que ocorria
em 17 de dezembro, semana do 17 de dezembro, né, que era a volta do Sol mais longo, então fazia-se as festas em homenagem a Saturno, e no calendário juliano. Mais tarde, se estendendo com festividades até o dia 25 de dezembro. Esse calendário juliano, ele muda para o calendário Constantino, né, que exclui da contagem 10 dias, salvo engano, do mês de outubro, e reorganiza o calendário geral. Aí, como você tinha essa festividade da Saturnália pouco antes do que eles colocaram o Natal, o nascimento da divindade Sol, lá da cultura, que seria correspondente ao nascimento do Cristo, o que eles fizeram? Eles pegaram essa festividade que antecedia o Natal e colocaram mais para frente. Então você tem a festividade do solstício de inverno, aí você tem uma contagem de dias, não sei se são 40 dias especificamente, agora me falha sobre essa contagem de dias a partir do solstício, que vai dar no que nós chamamos de carnaval. Aí depois do carnaval você tem uma contagem sim, de 40 dias que vai dar Páscoa. Entendeu? E depois você tem as outras contagens que vão dar nos eventos religiosos. Você tem, por exemplo, na Páscoa, fogueira, né? É coisa de simbologia, nós estamos falando hoje de simbologia. O que significa a simbologia da fogueira chamada fogueira de São João? Maria não podia estar mais com Isabel, porque Maria estava grávida e Isabel já estava grávida há um tempo. Nasce João Batista. Isabel manda fazer uma fogueira para que Maria visse que o menino nasceu, porque Maria não podia ir visitá-la até o nascimento do Cristo, entendeu? Então, como uma já estava grávida, Maria veio visitar Isabel, voltou para a terra dela. Nasce João Batista, faz a fogueira. Então entende-se isso, por isso que faz essa fogueira do tal de São João, e também porque é dia frio, né? É a época fria do ano aqui no Brasil. Mas vamos lá, isso é São João, é Páscoa, é outra coisa. Nós estamos falando da Saturnália. Aí tira essa Saturnália de dezembro e bota lá para fevereiro. Então, quando a gente vai parar para analisar o nosso calendário, ele é um calendário agrícola, porque ele trata dos solstícios, solstício de inverno, solstício de verão, né? E aí nesse solstício de inverno existe a prolongação dos dias, que está entrando o verão, aí vai seguir a tal da Saturnália, o carnaval. Aí depois vem Páscoa, tudo baseado na posição do Sol, baseado nas plantações e no calendário que se observava na época. Então hoje o ser humano que foi à Lua, está querendo ir aos outros planetas, descobrir a composição chegar na tal da célula Deus, fazer as descobertas, não, eu aviso a todos vocês, nós temos um calendário agrícola, tá? Nós vivemos com base na posição do Sol, na posição da Lua, na posição das marés, na plantação e nas outras demais coisas que são a simplicidade que Deus deixou para nós vivermos. Tá? Quem está complicando a coisa somos nós mesmos. Vamos andando. Pinheiro e presentes ainda, acho que esse é o último. Já o costume de dar presentes, né, para o pinheiro, agora vamos falar de presente. Já o costume viria de Semíramis, nunca colocaria o nome de um filho de Semíramis, é um nomezinho difícil de falar, que ofertava no túmulo de Nimrod os presentes lá em adoração ao filho Deus que ela teria, que teria sido marido dela e morreu, e transformado ela numa deusa. Muito doido. Também viria o outro foco, o outro ângulo dessa conversa viria dos reis magos que trouxeram presente, né, ouro, incenso e mirra para o Cristo que eles vieram ver através de seguir a estrela até Belém. E entrando na casa, viram um menino com Maria sua mãe e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Mateus 2,11. Olha só um detalhe aqui que nós vamos ver na frente quando a gente falar sobre presépio, mas olha o início desse versículo. E entrando na casa.
não é entrando no presépio, entrando na casa, ok? Mas lá na frente a gente conversa sobre isso. Ou ainda, de um costume pagão atribuído a Odin, um deus nórdico, que vai falar que Odin dava presente aos seus adoradores através de uma árvore. Odin, mitologia nórdica, o pessoal conhece muito aí dos filmes, Thor, Odin e tal, aquela história toda. São personagens inventados? Não, compõem uma mitologia, compõem uma sequência de deuses dos países nórdicos e tal, que muita gente lá crê nisso, beleza? Vamos andar. Papai Noel e os presentes escondidos. Aqui, deixa eu tirar meu nariz daqui. Isso. Aqui assim. Pronto. Papai Noel e os presentes escondidos. O nome Papai Noel é uma interpretação do nome de São Nicolau. Né? Fizeram uma adaptação até para poder vender a imagem do Papai Noel. Um bispo romano que viveu no século V, era um bispo lá da cidade de Mira, um santo venerado pelos gregos, pelos latinos, no dia 6 de dezembro. Né? Havia essa celebração a essa pessoa. Conta a lenda que ele oferecia escondido presentes, né, dádivas, dotes, às 3 filhas de um cidadão empobrecido. Daí teria surgido a prática de se dar presentes às escondidas no dia do São Nicolau, 6 de dezembro. E com as adaptações que foram sendo feitas e a fundição das festas, né, aconteceu de se trazer esse costume para o dia de Natal, 25 de dezembro, passando a se adotar o Natal, essa prática se dá presente às escondidas, né? Bota lá escondido embaixo da árvore, todo mundo que faz isso vê lá as caixas e tudo, caixas enormes, caixas pequenas, mas diz que está escondido embaixo da árvore, né? Vamos lá, se a pessoa acredita em Papai Noel, por que não vai acreditar no presente escondido embaixo da árvore? Já a imagem que conhecemos do Papai Noel tem uma origem mais comercial, né? Na figura de um velhinho, inspirado em um vendedor com roupa vermelha e branca, criada e difundida pela publicidade no século XIX, tendo o cinema e outros meios de comunicação trazido a imagem criada para o Brasil. Eu botei aí a figura, você está vendo a empresa que é indicada como responsável pela criação dessa figura de vermelho e branco. Antes ele tinha uma roupa azul e branco, azul e vermelho, alguma coisa assim, mas não era tão comercial, não chamava tão atenção, então eles fizeram um levantamento de marketing, resolveram trocar as cores, aprimorar a questão do velhinho, parecido com o vovô e tal, todas essas situações que cativa mais. O vermelho é uma cor que traz paixão, o branco lembra paz, então fizeram toda uma jogada de marketing em cima disso. Por isso que você vê essas imagens e essas cores utilizadas no Natal, muito vermelho, muito brilho, muito coisa, porque são de uma forma publicitária específicas para chamar a atenção para essas figuras, ok? Vamos lá, o que tem mais aqui? Velas e luzes. Acredito que na Alemanha havia um costume de se colocar velas na janela nessas épocas de pouca iluminação, onde o dia era pequeno e a noite mais longa. Colocava-se vela na janela para ajudar os viajantes a encontrarem o caminho. Nós não tínhamos naquela época, nós como planeta não tínhamos naquela época situações que trouxessem a iluminação pública, né? Então pessoas tinham esse hábito de colocar uma vela na janela para a pessoa se direcionar, que não fosse um viajante, que fosse alguém da família mesmo que tivesse saído para alguma emergência e conseguir encontrar o caminho de volta. E aí vem a introdução disso na festa natalina, né, com essa luz que representasse o nascimento do Cristo, que ilumina, que traz paz para a vida das pessoas e tal, não sei das quantas. Dissipando trevas, dissipando escuridão, e as velas eram acesas na noite de Natal e revelariam a fé na presença do Cristo naquele ambiente, naquela casa. Seria essa uma ideia. Também o uso das velas é adotado em rituais de dedicação a deuses ancestrais, ou a clarear caminho de almas perdidas. Isso aí também é utilizado, velas, onde a vela é acesa está fazendo o ritual do nascer do sol, do solstício, né,
clarear, lembrando a necessidade do sol por mais tempo, o que manteria vivo o sol, né? E ainda iluminando as almas no mundo do além-túmulo, né? Que aquele negócio de acender uma vela para fulano, para iluminar lá, né? Crença não tem base bíblica nenhuma, não tem fundamento bíblico, não tem nada a ver com a nossa fé. Não tem nada a ver com a nossa fé. A presença de pinheiro, enfeitar a árvore, vela e essas outras coisas todas que a gente não tem fundamento bíblico para isso. Presépio. Mas pastor, o presépio fala... Fala lá do nascimento do Cristo. Então vamos conversar sobre o presépio. Vamos ver a formação do presépio e tal. Vamos tratar sobre isso. Eu vi que a gente vai conversando um pouquinho, eu tento passar mais algumas informações, mas o nosso tempo é curto, a gente já está com 36 minutos de aula, eu quero no máximo 10 minutos estar encerrando, porque senão fica muito extenso isso. Conta a história aqui no primeiro presépio, 1223, quer dizer, já tinham 1223 anos do nascimento, segundo a contagem do calendário. São Francisco quis fazer chamado São Francisco, um santo católico. Na época ele não era santo, na época ele era um padre, um bispo, agora não tenho essa informação, mas ele era um representante da Igreja Católica, que depois virou santo, e ele resolveu fazer um teatro para representar o nascimento do Cristo. E não podia, a igreja não permitia, as pessoas não eram permitidas fazer esse tipo de representação. Ele queria fazer para mostrar como teria acontecido, para a pessoa visualizando aquilo ter um efeito maior na conversão. A ideia era uma ideia de evangelismo. Maravilha, maravilha. Não vejo problema na ideia original, pelo menos essa que é anunciada. Né? Como da mesma forma eu falei outro dia, Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze, subir numa cruz, e todo aquele que olhasse para a serpente não sofreria os efeitos das picadas das serpentes no deserto. Cadê? Voltei. E aí alguns anos depois, o que acontece? Encontraram a serpente sendo adorada. Mudou-se toda a configuração da ideia original. Então vamos lá, na época a igreja não permitia a realização das representações litúrgicas nas paróquias, mas Francisco, né, o chamado agora São Francisco, pediu a dispensa da proibição para relembrar o povo do nascimento de Cristo, e com autorização do Papa, né, o Papa lá da época, fez um cenário vivo numa gruta na Itália, né, e impressionou todos que viram a cena. Então entende-se que houve conversões, houve pessoas que entenderam o nascimento de Cristo, houve transformações, houve uma situação. Ele fez lá, naquele momento. Aí resolveram montar o presépiozinho e botar para frente, né? O termo vem do latim presepe, que significa estrebaria, curral, que seria onde nasceu o nosso Cristo. No Brasil, a cena do presépio foi apresentada pela primeira vez aos índios e colonos portugueses em 1552, por iniciativa do padre José de Anchieta. Ok? Os componentes do presépio. Os animais vão representar a natureza, serviço do homem, Deus. Eu vou falar isso aqui só para você ter noção do que compõe, né? E para a gente falar algumas coisas aqui para ver a situação do presépio. Os animais representam a natureza a serviço de Deus, forneceram calor lá na época do nascimento do Cristo, né? Ele estava num local onde havia os animais e simbolizam a simplicidade do local onde nasceu Jesus. Pastores, primeiros a saber do nascimento do Salvador, simbolizam a humildade, pois a profissão era das menos reconhecidas. O anjo, ele representa o céu que celebra o nascimento de Jesus. A estrela, a luz que guiou os magos ao encontro do Salvador, né? Os reis magos, né? Cita aqui Belchior, Gaspar e Baltazar, homens da ciência, conheciam astronomia e tal, ciência, matemática, medicina e por aí vai, e representa a ciência que vai até o Salvador. Os presentes, ouro, incenso e mirra,
né? São presentes que os magos levaram e têm seus significados. O ouro era para reis, o incenso era para reconhecer a divindade, e a mirra, que era um perfume que era usado para defuntos, né? Na época de sofrimento, e representava a eternidade, era para embalsamamento, mas um perfume muito cheiroso, muito forte. José, o pai adotivo de Jesus, que ensinou várias coisas a Jesus, deu a ele um lar, deu a ele um nome, né? Jesus foi pessoa, Jesus foi homem, né? 100% homem, 100% Deus. Então ele teve um pai adotivo que ensinou para ele uma profissão. Jesus era carpinteiro, né? E deu para esse menino a experiência de um filho com um pai, né? Maria, mãe de Jesus, escolhida, né, para ser mãe do Salvador, e o menino Jesus, que é o Filho de Deus, que deixou sua glória e veio habitar entre nós. E aí cita aí Filipenses 2, 6, 7, né, sendo ele de condição divina, né, não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, semelhando-se aos homens. Aí vai ver outras traduções, né, a tradução que a gente usa na igreja é um pouco diferente dessa, mas tem o mesmo significado. O que eu vi aqui? Eu não mudei aqui. Vamos lá. O presépio, representação do nascimento de Jesus, porém a Bíblia manda não fazer imagem de escultura nem representação de nada no céu ou na terra. Ok? E lá quando o Francisco, o chamado São Francisco lá, fez o presépio lá, ele fez uma cena, foi autorizado para fazer, houve-se a ideia de que vamos fazer para que a gente consiga a salvação dessas pessoas. Beleza. As esculturas e os objetos que são vendidos, que são feitos até hoje, nenhuma base bíblica. Principalmente, a Bíblia se posiciona contra, né? Alguns acreditam que esse é um altar de Baal, consagrado desde a antiga Babilônia, estimulando a idolatria. A gente vê que a história conta uma outra versão, né, que é a versão aí dessa feita lá na Itália, em 1223. E lá em Êxodo a gente vai encontrar essa fala. Então falou Deus todas essas palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que há em cima no céu, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante dela, nem a servirás, porque eu, Senhor Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me odeiam, e uso a misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Concluindo agora, falando de ceia, comida, Natal. Legal. A comida do Natal era comum nas primeiras festas? Sim. Na ceia natalina era comum a carne assada, pratos que eram considerados mais sofisticados, mais caros e serviam melhor para a situação especial. Era uma festa. É uma festa. Nós estamos celebrando um aniversário. Então existe esse foco de ter uma coisa melhor, uma coisa que não é do dia a dia, uma coisa de celebração. O porco e o peixe eram as comidas mais comuns. O peru foi introduzido no século XVI, sendo uma ave americana, foi se popularizar na Europa quando foi levada lá para o continente europeu, e por ser uma carne mais cara, virou carne para grandes ocasiões. Por isso que a gente tem o peru, na maioria das vezes ele é só vendido nessa época, né? Ele é produzido durante o ano, só vendido nessa época. E agora a gente tem o Chester, né? Que raras pessoas conseguiram ver um Chester vivo. Mas isso é uma outra conversa. Vamos lá, as verdades. A gente falou aí sobre um monte de situações, um monte de coisas. Né? Tu poderia falar sobre a pinha da árvore, por que aquele fruto do pinheiro, aquela pinhazinha, é usada na vara que o Papa tem, aquela pinha na vara no bastão lá do Papa. E tem muita coisa para a gente falar, mas vamos encerrar aqui, porque, como diz, o tempo é cruel para quem perde o tempo. Vamos lá, o Natal, como o nascimento de Jesus, muito provavelmente não é na data de 25 de dezembro. Por que
que você diz que provavelmente não é, pastor? Porque, por causa das condições climáticas, por causa das condições dos animais, por causa da condição de você fazer uma reunião do recenseamento e você chamar a população para estar nas suas cidades para fazer recenseamento e botar esse pessoal para andar de dia e de noite numa época de muito frio. Muita gente possivelmente morreria. Então é ilógico você ter isso nessa época do ano. Seria numa época de calor, né, que seria mais fácil de tratar isso, dias mais longos, a pessoa andaria por mais tempo, teria menos tempo de noite para descansar, mas poderia produzir mais durante o dia, todas essas situações. Então provavelmente não foi nessa época de dezembro. Pode ter sido? Pode ter sido, mas provavelmente não foi. O mais importante que a gente tem que entender sobre o Natal é que Cristo nasceu, e é isso que a gente está comemorando. Se for no 25 de dezembro, no 3 de março, no 26 de abril, no 15 de setembro, de novembro, de outubro, sei lá de quando foi, Jesus nasceu. Isso é o que é importante para nós. Essa é uma data, 25 de dezembro, que é colocada como Natal, é uma data importantíssima para nós evangelizarmos, porque é uma data que comemora o nascimento do Cristo. É o momento de você chegar e apresentar o Cristo que você prega, o Cristo que você crê, o Cristo que você aceitou, o Cristo que é importante para nós, que vem nos buscar. Esse é um momento maravilhoso para isso, maravilhoso para você. As famílias estão de férias, leva na igreja, apresenta em casa, faz reunião em casa, faz uma oração, apresenta Jesus, conversa mesmo. Prega a palavra, insta o tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino, 2 Timóteo 4,2, em tempo e fora de tempo, e 25 de dezembro, e Natal, e dezembro, e ano todo é tempo de pregar sobre Jesus. A moderação nos diz que não podemos ter a aparência de loucos, como o Antônio Conselheiro lá, por exemplo, né, lá nos Canudos, que foi pregar o fim do mundo, que tudo era pecado, que todos estavam perdidos e tal, que vai todo mundo para o inferno. Tá, isso é uma realidade. Mas só que existe o Cristo que perdoa e que limpa pecados, que salva, que purifica e que leva para o céu, e que traz o Espírito Santo, que batiza com o Espírito Santo, transforma vidas. Tem essa parte também. Não é só ficar na parte lá do quem não se converter vai para o inferno. Realmente. Mas quem se converter vai para o céu. Não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Olha lá, Eclesiastes 7,16. Por que te destruirias a ti mesmo? Ou seja, se você é demais justo ou demais sábio, você tende a destruir a você mesmo, né? Vamos lá, exemplos. Jesus, por exemplo. E aqui eu vou voltar naquela história do Hanukkah que eu li lá no início e que alguns dos irmãos, como bons entendedores, ficaram assim, o pastor está falando de livro apócrifo. Tá, vamos lá. O ser humano gosta muito de festa. E Jesus não era diferente porque ele era 100% homem. Festa, alegria, a Bíblia não recrimina isso. Jesus nos dá exemplo disso quando faz o seu primeiro milagre lá na festa de Caná, na Galileia, numa festa de casamento. Está lá João 2, 1 e 2 e segue ali. Transformação de água em vinho, né? Até ia botar uma imagem aqui, mas todas as que eu fui vendo tinha negócio da imagem do Cristo, e aí o pessoal acaba que muda o entendimento, então eu resolvi não colocar. Também é um bom exemplo da festa da dedicação, o Hanukkah. Olha só, essa festa, já está no seguinte aqui, ó. Deus não instituiu essa festa, mas o povo judeu faz em celebração grande vitória sobre os gregos, sob o comando de Judas Macabeus, que era uma família que lutou contra os gregos e ganhou a situação lá da guerra. Esta história se encontra nos livros apócrifos de Macabeus. Mas Cristo participou dessa festa e aproveitou para ensinar o povo de Deus sobre o reino de Deus. Olha lá, João 10, 22, está lá dizendo, Jesus estava na festa, né, especificando a festa que ele estava. E aí, mas Jesus não estava lá com o propósito da festa. Jesus estava lá com qual propósito? Havia uma festa, ele estava celebrando a vitória sobre os gregos e ele estava anunciando o reino de Deus. Beleza? O Natal é uma grande oportunidade para pregarmos, isso eu vou insistir. O Natal é uma grande oportunidade para pregarmos sobre Cristo.
ao contrário de combater a celebração feita a ele mesmo. Então muita gente está dizendo assim, não, Jesus não nasceu em dezembro, então eu como cristão não vou celebrar nada, não vou comemorar nada, e o que está indo para o inferno do teu lado precisa de um que seja igreja, e que chega para ele, ó, está ouvindo falar desse Cristo, sabe quem é esse Cristo, sabe o que é o Natal, o verdadeiro sentido do Natal. O Natal pode ser dezembro, pode ser o dia que for. O Natal, eu li um texto que o rapaz diz assim, eu não vou precisar a data, mas ele diz assim, o meu Natal é no dia, vamos dizer aqui, o dia 14 de fevereiro do ano tal, esse é o meu Natal. Aí perguntaram para ele, por quê? Porque foi o dia que eu encontrei Jesus, foi o dia que eu me converti, esse é o meu Natal. Vou deixar de comemorar em dezembro? Não. Mas a pessoa que está do seu lado precisa que você seja igreja, precisa que você anuncie o Evangelho e não despreze uma festa que é feita para a celebração do nascimento do Cristo, uma oportunidade evangelística. Exemplo de Paulo. Paulo estava lá em Atenas e triste, né, pela idolatria do povo. E aí ele vê a oportunidade. Está lá, ó, Atos 17, 22 e 23. Então Paulo, estando em pé no meio do Areópago, diz, varões atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos, porque passando eu observava os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que está escrito ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais sem conhecer, é o que eu vos anuncio. Paulo está pregando a tempo e fora de tempo. Esse era o Natal para muita gente, nesse dia que Paulo pregou lá para os atenienses. Os gregos criam que havia um Deus superior a todos os deuses deles. Deus esse tão grande que não poderia ser conhecido por ninguém. Por isso eles fizeram um altar para esse Deus. Igualmente hoje no Natal, Jesus, apesar de ser honrado pelo dia do Natal, não é conhecido por muitos. Podemos fazer como Paulo, pregar esse Deus desconhecido, que na verdade é o nosso Deus. Pregue Cristo a tempo e fora de tempo, como eu referi em 1 Timóteo 4, 2. Conclusão. Não se anima não, tem 3 páginas de conclusão. Ora, no tocante às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos a ciência. Temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Quanto conhecido dele, ok? Quanto, pois, ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. 1 Coríntios 8, de 1 a 4. É interessante você conhecer o texto e suas significações. Existem correntes evangélicas que pregam o abandono às datas por eles consideradas satânicas, como Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia da Criança, né? E por aí vai. Você tem Páscoa, você tem outras festas que são religiosas, são de família. Eles dizem, não, isso não está na Bíblia, né? Então eu não está lá especificado, não vou fazer. E vão adotar somente as festas bíblicas, como aquela citada lá no início do estudo. Porém, é bom notar que nós estamos sob a graça de Cristo. Para isso que realmente pudesse acontecer, seria necessário sairmos desse mundo. Para a gente não ser envolvido nesse contexto todo de festa, nós teríamos que sair do mundo, né? Mas o que Jesus disse? Não peço que tire do mundo, mas que dê a paz. Melhor conduta é mostrarmos a verdade em amor, as origens de Papai Noel e de outros símbolos, e que Jesus existe e veio ao mundo para nos salvar. Mostra a origem do Papai Noel, mostra a origem lá quando for a época do coelhinho da Páscoa, mostra a origem do Carnaval, mostra a origem, por quê? Porque você conhece. E agora um que você mais conhece, Jesus, esse existe, esse veio ao mundo para nos salvar. Este é o verdadeiro espírito do Natal. Ensine e anuncie. Opa, volta para cá. Esse para cá. Isso. Bagunça minha vida não. Ensine e anuncie que, em vez de buscar os astros, astrologia, mandingas, simpatias, horóscopo e outras coisas mais, para ter um ano novo melhor, devemos buscar quem fez as estrelas, quem fez os céus, quem fez os mares e tudo que neles habita e tudo que neles há. Procurai aquele que fez as Pleiades e Órion e
torna a sombra da noite em manhã e transforma o dia em noite, que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Amós 5:8. Jesus, a resplandecente estrela da manhã. Então, meus irmãos, convido vocês a comemorarem o Natal do meu Jesus, do seu Jesus. Nasceu uma manjedoura, morreu uma cruz e foi sepultado. A cruz e a sepultura estão vazias. Ele ressuscitou. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Lucas 2,14. Um feliz Natal, um ano novo maravilhoso com Deus, com família, com igreja. Que Deus abençoe você. Esses são os meus votos, esses são os votos da família pastoral da ICEA, esses são os votos de todos aqueles que compõem a igreja ICEA. Recebam o nosso abraço, recebam o nosso carinho, em nome do Senhor Jesus. E não deixe que essa simbologia te atrapalhe, não deixe ir na casa de um parente e chegar lá e ter a possibilidade de anunciar o Cristo. Ore, jejue, vista as armaduras espirituais, vista a armadura espiritual e combata o inimigo. Aproveite os momentos para evangelizar, porque este foi o ide que Deus deixou para nós. Ide e anunciai. Ide e anunciai. Esse é o nosso mandamento, essa é a nossa instrução. Em nome do Senhor Jesus, seja a bênção sobre a tua vida. Todo o poder foi dado a Ele. Aleluia. Nos céus e na terra. Todo o poder te foi dado no céu e na terra. Todo o poder te foi dado. Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas. Deus o Pai te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor